Urgente, morre o pai do ministro Alexandre de Moraes. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, prestou condolências. Despesas do judiciário batem recorde em 2023. Gasto com o pessoal representa 90% do total. Cada magistrado custa, em média, 68 mil mensais aos cofres públicos. STF está disposto a reescrever a história, afirma Estadão. O jornal critica as canetadas monocráticas do ministro Dias Toffoli em prol de réus confessos em processos no âmbito da Lava Jato. Eu vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Vamos aqui com um recado direto do senador Eduardo Girão, que é importantíssimo sua atenção e o seu compartilhamento. Paz e bem para você. Já está chamando o voo aqui, são 3 horas e 3 minutos dessa manhã, já do dia 28. E eu queria mais uma vez alertar você da gravidade da votação que a gente vai ter daqui a pouco, 2 horas da tarde, em Brasília. Muito importante a sua mobilização junto aos deputados federais e junto aos senadores, porque eles não vão precisar mais nem de PL da censura se conseguirem derrubar esse veto presidencial número 46. Então chamo sua atenção. E quero dizer que estamos indo para Brasília, mesmo numa sessão remota, que foi convocada pelo presidente Rodrigo Pacheco, mas muitos colegas não irão, mas eu não vou conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir se não participar ativamente dessa votação que pode impactar a vida dos brasileiros nas próximas gerações. 5 anos, até 5 anos de cadeia para quem fez fake news? Que é isso? Partido político poder, numa eventual omissão do Ministério Público, acionar. Imagina o que é que pode acontecer de perseguição. Se já acontece, tu imagina depois disso. E a polícia, para que é a polícia? Para ficar assistindo invasão de fazenda, bloqueio de estrada? É isso que eles querem. O governo Lula está jogando pesado, jogo bruto. Precisamos da sua mobilização para vencer mais essa. Deus abençoe, muita luz e muita paz. Daqui a pouco estou em Brasília. Meus amigos, vamos aqui com esse vídeo que eu vou compartilhar com vocês. É muito importante sua atenção e o seu compartilhamento. Não adianta só escutar, não dar o like, não levar a informação adiante. A imprensa jamais vai fazer esse trabalho, que é pra gente cobrar deputados, senadores, mostrar a realidade do desgoverno que está fazendo de tudo para calar de vez a voz do povo brasileiro. Um presidente que não tem povo é assim que tem que fazer, calando as vozes para que coisas piores não aconteçam lá em Brasília. Vamos aqui com esse vídeo e daqui a pouco a gente volta com as principais informações do dia. Terça-feira em Brasília, o Congresso vai analisar se mantém ou não 17 vetos presidenciais. Entre eles está o veto 46/2021, que revogou a antiga Lei de Segurança Nacional, parcialmente vetada pelo então presidente Jair Bolsonaro. O veto do ex-presidente impediu a tipificação do crime de comunicação enganosa em massa, a chamada disseminação de fake news. À época em que promulgou a lei, o então chefe do executivo justificou o veto com o argumento de que o trecho que incluía as fake news como crime poderia, abre aspas, afastar o eleitor do debate político, fecha aspas. Além disso, segundo Bolsonaro, a lei não trazia transparência sobre a definição do que seria conteúdo falso. E a gente segue nesse assunto. Nosso contato agora é com o advogado constitucionalista André Marcília. É hora... Boa noite, Paula, a todos da bancada, a audiência de vocês, é um prazer estar aqui.
Doutor André, eu gostaria que o senhor explicasse, tentasse explicar aí de maneira bastante didática a redação desse artigo, desse veto que vai ser analisado possivelmente amanhã aí pelo Congresso. A gente pode dizer que seria uma tentativa de inclusão de fake news no nosso Código Penal? Dá para dizer isso? Dá para dizer isso. Sem dúvida alguma, é exatamente isso que acontecerá se esse veto não for mantido. O artigo que menciona, enfim, a questão relativa às fake news, ele trata diretamente de promover ou financiar campanha ou iniciativa com conteúdo que se sabe inverídico, ou seja, é exatamente fake news. E há diversos problemas nesse artigo, porque ele não diz o que quer dizer promover, não diz o que quer dizer financiar, não diz o que quer dizer iniciativa, quer dizer, novamente a gente tem a tentativa de legislar sobre fake news sem o debate adequado e sem o cuidado devido em relação ao tema. Perfeito. Agora a gente abre aqui para as perguntas dos nossos comentaristas. Ana Paula Henkel. Boa noite, professor Marcília. Um prazer tê-lo aqui com a gente novamente. Professor, é perigoso, né? Caminhos muito perigosos. Eu estava lendo aqui o seu tweet sobre esse veto e fiquei muito chocada de ler que o senhor escreveu que o crime prevê pena máxima de 5 anos de reclusão e que não fica claro, né, se a conduta criminosa é quem produziu, quem publicou, quem compartilhou. Professor, se esse veto não for mantido, que páginas, né? Quais as páginas que o Brasil entrará? Pois é, Ana, você mencionou bem. Eu acho que esse é o centro do problema todo, né? Quer dizer, a gente tem um artigo que vai se tornar vai trazer para a nossa codificação um crime de pena máxima de 5 anos. Veja, tudo que é fake news até hoje, a gente tem com alguma condição adequada, estamos aproximando muito fake news de crimes contra a honra, difamação, injúria, calúnia. Todos esses crimes têm de 1 a 2 anos de prisão, que por serem crimes de menor potencial ofensivo acabam sendo convertidos em outras penas. Esse não. Esse prevê 5 anos de reclusão, que é o pior tipo de prisão. Quer dizer, é uma absoluta loucura se o que está no conteúdo do artigo for irrazoável, for genérico ou subjetivo. E é. Quer dizer, quando eu estou apenando a conduta de alguém por promover ou financiar um conteúdo que se sabe inverídico, eu posso correr o risco de dizer que a pessoa que promoveu ou financiou vai ficar presa 5 anos e a pessoa que criou o conteúdo nem vai ser processada. A pessoa que compartilha, por exemplo, vai tomar 5 anos de cadeia e a pessoa que de alguma forma produziu aquele conteúdo não. Quer dizer, há distorções inimagináveis para um crime que prevê uma pena tão severa. Fora que a gente tem aqui uma questão que é central e não é de hoje no debate público a respeito do que seriam fake news. Fake news seriam conteúdos sabidamente inverídicos. Ou seja, entendo, a melhor interpretação disso é que aquilo que você sabe que é inverídico e ainda assim você divulga. Quer dizer, você divulga de má fé, você divulga para fraudar o debate. Só que os nossos tribunais têm entendido que o que se sabe inverídico é o que as pessoas por aí dizem. Ou há um consenso sobre o que é inverídico. As agências de checagem, por exemplo, noticiam como inverídico. Quer dizer, se isso for levado dessa maneira, a gente pode correr um risco gravíssimo de termos uma pessoa presa por 5 anos porque uma agência de checagem disse que o conteúdo que ela divulgou é inverídico. E ainda assim, quem produziu se quer ser processado. Quer dizer, é uma incongruência imensa. Para se tratar de fake news precisa de debate público e não de pressa e urgência descuidada. E ministro do TSE, André Ramos, diz que liberdade de expressão não pode ser invocada a todo momento. Augusto Nunes rebate. A livre manifestação de ideias não é um direito absoluto, não. É uma imposição constitucional. Imposição constitucional. Mas o Tribunal Superior Eleitoral é uma instituição dispensável e perdulária.
não é um quarto poder, como parece pensar alguns integrantes dessa corte, que funciona como um tribunal sem o ser. Não existe, o que não pode existir é intervenção em assuntos que não competem ao tribunal. Não existe justiça eleitoral em vários países que funcionam muito bem. E nas democracias o que não pode deixar de existir é a livre manifestação do pensamento. Nunca foi absoluto, né, nenhum desses conceitos. Se alguém ultrapassar os limites estabelecidos em lei e, por exemplo, cometer algum crime contra a honra, será julgado e eventualmente condenado. É esta a barreira que existe, é esta a limitação. O resto é conversa fiada de quem não tem poderes para dizer o que acaba de dizer o ministro. Como é o nome dele? André Ramos. Pronto. Quem é o André Ramos para decidir se eu posso defender alguma ideia ou não? Eu defendo a ideia que quiser aqui. Eu não pratico nenhuma violência, e não existe crime de pensamento. Não são cometidos crimes com palavras, além dos crimes contra a honra. Quando é que esses juízes, entre aspas, vão aprender essa coisa elementar? Tá? Ou quando é que eles vão reler a Constituição? Então, fake news é o que ele acaba de difundir aqui. Essa turma que combate fake news mente mais que a Dilma Rousseff. Parem com isso. Começou a primeira manifestação do ministro Alexandre de Moraes, que incluiu a expressão fake news, ocorreu há 5 anos, em abril, quando ele disse que a revista Cruzoé tinha difundido uma fake news ao revelar que, segundo o próprio Marcelo Odebrecht, o amigo do meu pai era o ministro Toffoli. Veio o Alexandre de Moraes, censura a revista, depois foi obrigado a suspender a censura, porque seria uma fake news. Quem estava contando uma fake news, difundindo, era o próprio ministro. Isso há 5 anos. E eles acumulam mentiras há 5 anos, enquanto acusam quem diz a verdade de merecer, acusam de um crime que não existe, de revelar a verdade. E a gente está falando de uma tremenda vitória, tá? Eu sei que tem novos... Em vez do Congresso Nacional olhar para as pautas que o povo brasileiro pede há muito tempo, vou dar um exemplo rapidamente que é até proibido de se falar, que é o voto impresso. O Brasil vai mudar com o voto impresso. Aí, os corredores de Brasília, na calada da noite, estão tentando empurrar de todas as formas essa pauta, que coloca aí 5 anos de cadeia para quem compartilhar fake news. Meus amigos, o Brasil não tem que estar preocupado com fake news. O Brasil tem que estar preocupado com voto impresso nas próximas eleições. É um assunto proibido, não pode nem ficar comentando muito, mas é isso que o povo pede. A gente recebe mensagens aqui no canal, no Instagram, a todo momento, o povo falando: a pauta deveria ser o voto impresso. Por que ninguém fala disso? Porque a esquerda joga sujo. A esquerda vai sempre agindo rapidamente na calada ali em Brasília para tentar aprovar. Tentaram semana passada e vão tentar hoje novamente. Por isso que eu peço, é importantíssimo o barulho nosso nas redes sociais. Como que a gente vai fazer? Você deixando o seu like e compartilhando essa informação. Esse vídeo que a imprensa jamais
vai divulgar para vocês. Preste bem atenção aqui com Paulo Figueiredo e me ajude a compartilhar. Desdobramentos já programados a respeito desse fato, que eu não posso dividir com vocês, mas tem um deles que eu posso certamente falar a respeito, que é o fato de que a gente teve essa organização, a ADF, se juntando conosco nessa luta. E eles acabaram de fazer um posicionamento público a respeito da situação do Brasil. Se você não sabe quem é a ADF, se chama Alliance Defending Freedom, né? Aliança em Defesa da Liberdade. É uma organização global baseada em Washington, dedicada a defender a liberdade religiosa, a vida, a dignidade humana, enfim, direitos humanos, as liberdades individuais. Eles têm 30 anos e tem vários casos onde eles trabalharam na Suprema Corte, brigando por direitos fundamentais. Estamos falando de advogados, dos melhores advogados do mundo, gente muito comprometida. E a gente, por exemplo, tá, vários casos, se vocês lembram do caso famoso do confeiteiro Jack Phillips na Suprema Corte, o cara que não quis fazer um bolo com coisas relacionadas a um casamento gay por razões religiosas, o cara não quis, obrigaram ele a fazer o bolo, a coisa entrou na Suprema Corte e eles ganharam. Depois teve o caso da Trinity Lutheran Church, né, Igreja Luterana, que tinha sido retirada de um programa estadual na Califórnia só por ser cristã, foi lá na Suprema Corte, a EDF, com eles. Uma lei da Califórnia que obrigava as organizações pró-vida a defenderem aborto, eles estavam lá. Eu estou falando de gente com casos vitoriosos na Suprema Corte. Então, entendam, é um apoio pesado, é a primeira ONG internacional que se junta a gente. Opa, esse aqui daqui a pouquinho, esse aqui. O que diz a ADF? Eles falam assim, é um call to action, é um apelo à ação. Call to action é quando alguém conclama as pessoas a agirem. Apelo para desafiar a censura estatal brasileira levado a órgão internacional de direitos humanos. Está aqui, ó. Em meio à contínua crise de censura no Brasil, uma delegação de membros do Congresso brasileiro, bem como de jornalistas brasileiros e internacionais, solicitou a ação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, juntamente com a ADF Internacional, instando o órgão a tomar medidas imediatas em defesa da liberdade de expressão. Deixa eu diminuir o ar-condicionado aqui, porque está ficando calor. A comissão, que tem o poder de responsabilizar o Estado brasileiro por seus atos de censura, concordou com uma reunião entre os seus comissariados titulares e os jornalistas e membros do Congresso afetados. Entre os presentes estavam o jornalista Paulo Figueiredo e Michael Schellenberg, sujeitos a investigações criminais secretas por reportarem sobre a tendência autoritária dos tribunais brasileiros e os seus esforços de censura. Júlio Paul participou como consultor jurídico para a América Latina da ADF Internacional. O objetivo da reunião foi instar a comissão a exigir que o Brasil respeite o direito à liberdade de expressão e responda às alegações de que esses indivíduos foram alvo de investigação e restrição dos seus direitos, além dos motivos pelos quais o Estado procura defender os esforços de censura que vão contra as suas obrigações em matéria de direitos humanos. Os comissários da Comissão Interamericana se reuniram com as supostas vítimas e compartilharam que a comissão leva a sério essas violações de direitos humanos e solicitaram aos participantes que apresentassem provas adicionais das ações de censura do juiz do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. Famosão, Alexandre. Aí diz aqui, o estado de censura do Brasil é grave e piora, posicionando o país como um dos piores em restrições à expressão nas Américas. A intervenção da Comissão Interamericana de Direitos Humanos é fundamental, porque sem liberdade de expressão, todos os direitos humanos ficam comprometidos. Estamos particularmente preocupados com o fato de que o Estado brasileiro ter como alvo a expressão cristã, incluindo visões pró-vida e outros discursos baseados na fé. E aí eles falam aqui frases do Michael Schellenberg, estou sendo investigado criminalmente pelas autoridades brasileiras por expor as suas tentativas de censura. Colocam frases do Marcel Van Hatten. E aí, meu amigo, eu vou colocar... vou pedir aqui a Suheli, que é a editora do nosso site, que coloque essa notícia, eu vou mandar aqui para ela, que coloque essa notícia
no nosso site, no paulofigueiredoshow.com, na íntegra. Mandei aqui para ela, porque eu não quero passar o programa inteiro aqui lendo o posicionamento da ADF. Mas o importante para vocês é o posicionamento, é a corroboração de tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Calma que isso não é a cereja do bolo. Eu estou falando de um pedaço das ações. Eu já vou entrar na parte do Congresso dos Estados Unidos e do FBI. Já vou entrar. Mas é importante que nós saibamos que nós temos a primeira ONG internacional robusta, de peso, se manifestando publicamente e dando um apoio robusto às nossas ações. Então, essa é uma vitória muito grande, pode sair muita coisa daí. Eu sei o que vai acontecer? Até sei. Algumas coisas me parecem extremamente prováveis. Nós temos um cenário ótimo e um cenário bom. Eu não vou dividir ainda com vocês, porque, como vocês sabem, a gente vai, como está escrito aqui, nós estamos submetendo provas adicionais pela primeira vez. E nós, eu estou otimista pelo cenário ótimo. Então, vamos esperar as cenas. Por isso que é importante a gente ficar de olho na pauta de hoje. Coisas boas estão acontecendo direto dos Estados Unidos, por causa do trabalho excelente de Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, deputados, senadores que estão lutando contra a ditadura, porque hoje em dia já mandaram prender, já mandaram derrubar, já mandaram censurar, por decisão do judiciário. Agora querem colocar na lei o crime de fake news, que é de 5 anos de cadeia. Isso aqui é gravíssimo e é importantíssimo a atenção e o seu compartilhamento. Vamos aqui com as notícias do dia e vocês me ajudem a compartilhar. Morre o pai do ministro Alexandre de Moraes. Leão Lima de Moraes, pai do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, morreu nesta terça-feira, dia 28. O velório será realizado na cidade de São Paulo em uma cerimônia restrita a familiares. A causa da morte não foi revelada. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, prestou condolências ao colega durante uma sessão do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Aos familiares, em nome do CNJ, mando um abraço carinhoso para Alexandre de Moraes após um momento de luto e tristeza, declarou Barroso. Despesas do judiciário batem recorde em 2023. Gasto com pessoal representa 90% do total. Cada magistrado custa, em média, 68 mil mensais aos cofres públicos. O Conselho Nacional de Justiça divulgou nesta terça-feira o relatório da Justiça em números de 2024. De acordo com as estatísticas, o Poder Judiciário teve um recorde de gastos em 2023. O total de gastos chegou a 132 bilhões, um aumento de 9% em comparação a 2022. Esses valores foram ajustados conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. As despesas do Judiciário eram de 84 bilhões em 2009, cresceram e até atingiram 124 bilhões em 2017. Em 2018, houve uma pequena queda, mas os gastos voltaram a subir em 2019. Durante a pandemia do vírus 2021, as despesas diminuíram e retomaram o crescimento em 22, atingindo um valor mais alto em 23. Aí tá aí os gastos e os anos. Entra ano, sai ano e a conta continua gigante. Quem paga é o povo brasileiro. Meus amigos, se o STF, o Judiciário, fosse aqui um trabalho excelente feito pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, a gente pagaria com gosto isso aqui. Mas é um trabalho que acaba com a nação brasileira, é um trabalho que rasga a Constituição do nosso país e quem paga isso aqui no final da conta é o povo. STF está disposto a reescrever a história, afirma Estadão. O jornal critica as canetadas monocráticas do ministro Dias Toffoli. Eles vão até tentar reescrever a história, igual estão fazendo nesse exato momento, que trouxe de volta o ex-presidiário, o cachaceiro, de volta à presidência da República, mas o povo não é bobo. O povo sabe muito bem
quem é quem na ordem do dia? Quem que está mudando a história do nosso país com canetadas absurdas que estão rasgando a Constituição? Com o título, o STF está exportando impunidade. O editorial de opinião do jornal O Estado de São Paulo, desta terça-feira, critica as canetadas monocráticas do ministro Dias Toffoli em prol de réus confessos em ações no âmbito de Operação Lava Jato. Na última semana, o juiz derrubou todos os processos e as investigações contra o empresário Marcelo Odebrecht, ex-presidente da empreiteira que levava o seu sobrenome. Olha só para vocês verem o escândalo que é esse país. Você fazer parte do governo e meter a mão no dinheiro do povo, roubar bilhões, não vai dar cadeia mais. E é o que está acontecendo com Marcelo Odebrecht, aconteceu com o chefe da quadrilha criminosa, que é o descondenado. Mas agora, se você compartilhar fake news, é 5 anos de cadeia. Enquanto Marcelo Odebrecht aqui e vários outros, José Dirceu, pessoas que pegaram 400 anos de cadeia, estão aí em podcasts, em entrevistas para a imprensa, falando que vai voltar às eleições em 2026. Vai concorrer às eleições. O Brasil está entrando em um buraco por causa do trabalho judiciário vergonhoso e que a gente paga bilhões. Tô falando aqui de bilhões todos os anos. Segundo a publicação, decisões de membros do Supremo Tribunal Federal impedem que criminosos sejam investigados e processados no Brasil. Também negam outros países as condições para punir os corruptos. Então, vamos proteger corruptos e vamos prender quem compartilha fake news. O texto se refere à história narrada e comprovada em acordos de leniência e colaboração premiada entre o Ministério Público e envolvidos em pagamentos de propina, entre eles executivos da Petrobras, que não aceitavam altos valores das empreiteiras, como a Odebrecht, para fechar contratos superfaturados com a estatal. O Supremo está empenhado em reescrever a história conforme a narrativa lulopetista de que o esquema de corrupção do Petrolão foi, na verdade, invenção de uma conspirata de procuradores e magistrados em conluio com agentes internacionais para alijar guerreiros do povo brasileiro do poder e destruir a indústria de construção nacional, escreveu o jornal. Aí, meus amigos, essas são as informações importantíssimas do dia de hoje. Eu mostro para vocês o escândalo que é o nosso judiciário, que a gente paga bilhões para fazer esse trabalho. Colocar pessoas inocentes na cadeia, perseguição política, esse é o trabalho do nosso judiciário. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.